Continuando então a respeito desse desmando, a Igreja Católica, com essa ladainha, com essa falsificação doutrinária, deturpando os mandamentos, os mandatos de Deus, escrito ali na Bíblia. A Igreja cancelou, alterou versículos da Bíblia. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, fala no começo do capítulo das imagens, que não podemos ajoelhar perante imagens, que não podemos adorar falsos deuses. Eles adulteraram, colocaram no catecismo da Igreja Católica, cancelaram esses versículos do capítulo 20, colocaram outros versículos. Aliás, colocaram outros dogmas ali, de forma que aqueles que sofrem a catequese não conhecem o que está escrito ali nesses versículos cancelados. Me parece que é 3, 4, 5 e 6, capítulo 20. Não conhecem. Por isso que eles não querem que a pessoa, que o leigo interprete a Bíblia. Não leia a Bíblia, porque se o leigo ler a Bíblia, ele vai ver que a igreja adulterou ali. Então, o objetivo da igreja é exaltar o homem. Exaltou o Papa. Colocou o Papa no lugar de Deus, no lugar de Cristo. A maioria dos testemunhos dos católicos no rádio, os papas, eles testemunham dos santos, Maria, testemunha de santos, mas eles não testemunham Jesus. 1 Timóteo, me parece que é em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só há um intercessor intermediário. Maria não é intercessora. Só há um que salva. Só Jesus. Atos 4:12, capítulo 12. Não há nenhum outro nome o qual podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, versículo 12. E assim, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, fala sobre Jesus. Então, esta verdadeira doutrina, eles não pregam, porque, a meu ver, não estou generalizando. Eu creio que lá existem homens de Deus, pessoas que têm chamado de Deus. Mas a grande maioria, vamos dizer assim, 50% mais um, não são de Deus. E daí é ruim, porque aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, que querem praticar um evangelho puro, comer uma comida pura, não tem como. Eles ficam ali no meio daquela sujeira, daquela imundícia. Doutrina de Deus misturada com doutrina dos falsos deuses, doutrina do homem, criado por homem. Você vê aí esse Papa Francisco com a Pachamama, com esse demônio, com esse Deus mundano, adorando lá no Vaticano. Então o Papa, ele é a figura do falso profeta. Ele implementa adoração a falsos deuses. O Papa não é a igreja. O Papa, existem círculos. Existe um círculo assim onde o Papa está. Depois existe um outro círculo maior, onde os padres, os cardeais estão ali. E existe o círculo maior que é o povo. Então aquele pequeno círculo onde o Papa está, aquilo ali é um controle político. Ele controla a igreja. E não necessariamente ele tenha que ser espiritual. Porque na maioria das vezes ele não é espiritual. Mas com isso eu não quero dizer que não houve papas espirituais. Porque Deus tem poder. Deus não permitiu da Igreja Católica ser destruída até hoje. Deus tem algum objetivo. Eles conhecem a doutrina de Cristo. Eu já fui católico.
quando eu fui no catecismo, falaram de Jesus, pregar, e me ensinaram as coisas de Jesus, mas me ensinaram as heresias também, naquele catecismo. E hoje existe uma adoração a Maria, a Rainha dos Céus. Se você for ver lá na Babilônia, a Rainha dos Céus é a Semiramis. Semiramis. É uma mulher satânica que ajudou a criar a Babilônia. Ajudou a criar a falsa religião satânica, com Nicode, com o filho dela, Tammuz, que é a figura de Cristo. Aliás, Tammuz, uma figura demoníaca, no colo de Semiramis. Então Maria, aliás, Semiramis com Tammuz no colo, e Nimrod, ali a figura de Jesus, Maria. Entenderam? Então, essa blasfêmia, quadrilha. Então, lógico que a Bíblia diz para não arrancar o joio. Aliás, me parece que é isso, né? O trigo e o joio. Os dois estão na mesma terra. O trigo e o joio. No final dos tempos, o joio será arrancado. E o trigo também. E o trigo vai ser guardado no celeiro. E o joio vai ser queimado, vai para o inferno. Então aí está o joio, essa falsa igreja. Porque se não houvesse essa igreja, sem medo de errar, que se não houver essa igreja, a Bíblia está aí, que foi criada pelo Espírito Santo, os pergaminhos estão guardados nas bibliotecas, no mundo inteiro espalhado. Podem consumir, queimar a Bíblia, mas existe o Espírito Santo, existem os pergaminhos. Jesus, o Espírito Santo, nunca vai ser destruído. De formas que São João, capítulo 4, a mulher samaritana, diz que os nossos pais da fé dizem que é para nós adorarmos aqui neste monte. E Jesus falou, não será adorado aqui neste monte, e nem em Jerusalém, nem em Israel. Mas aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Em espírito e verdade. E onde está o local de adoração? O Espírito, ele habita no corpo do homem. A igreja, o templo de Deus é o corpo do homem. Nós somos o templo de Deus. Aqueles que guardam esses mandamentos bíblicos, o verdadeiro mandamento bíblico, o Espírito Santo é com ele. Tem como exemplo a minha vida. Eu estou próximo a 70 anos. Sou novo. Se você olhar para mim, nossa, esse rapaz é novo. Sim. Próximo a 70 anos. Se você olhar para mim, quando eu vim para Cristo, eu era tudo doente. Tinha uma fisionomia carrancuda, cheio de enfermidade. Fui curado de 3 AVC. Nunca fui no médico. Fui curado 3 vezes, 2, 3 vezes do braço esquerdo. Fui curado da perna, trombose. Fui curado do coração 3, 4 vezes. Fui curado de várias enfermidades no Espírito Santo. E nenhuma vez eu tenho comigo que eu creio no Espírito Santo. Nenhuma vez eu fui no médico. O coração, 2 vezes, 3 vezes, eu tive um princípio de ataque cardíaco em casa, dormindo. E eu sabia que se eu não clamasse a Deus, eu perecia. Naquela hora eu falei, Jesus, dá-me o livramento. Esqueci do tempo. Dá-me o livramento. Me livre. Na primeira vez Deus me livrou, me deu o livramento do ataque cardíaco. Aconteceu uma segunda vez, mesma coisa. Quando eu fui na igreja, na primeira e segunda vez, foi confirmado pelo Espírito Santo que Deus tinha me dado o livramento de ataque cardíaco. Na terceira vez, eu sabia que tinha que clamar, mas estava meio azedo com a vida.
estava meio assim, será que... vou deixar, acho que eu vou morrer mesmo. Minha hora chegou. Sabia que tinha que clamar e não clamei. Mas Deus usou uma profeta, mostrou para ela que eu estava caído ali do lado da minha cama. No mesmo dia ela chegou e falou para mim. Deus me deu o livramento através dela. Deus sabia que eu não tinha clamado, porque não era minha hora ainda. Então Deus tem controle sobre o homem. Não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus permita. Certo? Uma veia que arrebentou na minha cabeça. Não fui no médico. E já estava comprometido toda essa parte, que é assim das costas. Estava ficando torto já. Daí eu ia na igreja e Deus não falava. Daí eu pedi para uns obreiros, uma obreira lá, que quando ela orasse de noite, ela intercedesse por mim. Por que eu fui pedir para ela? Um dia eu fui na igreja, ela falou assim para mim, irmão Luiz, eu fiz um jejum domingo o dia inteiro em seu favor. Me assustou aquilo. Eu não esperava que ela tivesse amor pelas almas. Foi através desse jejum, desse amor dela, que eu fui curado. Daí eu lembro que eu estava na igreja, Deus usou o pastor e falou certinho. O Espírito Santo trouxe ao conhecimento que havia uma veia arrebentada aqui na minha cabeça. Quando eu saí da igreja, já começou a desmanchar aquele problema das minhas costas. Quando cheguei em casa, estava tudo normal. Então, eu tenho essa fé. Lá no livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1 ou 7, versículo 3. Não lembro se é capítulo 1 ou 7, versículo 3. Diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que creem nele. Entenderam? Então, se você conhecer essa palavra pura, verdadeira, o evangelho puro e verdadeiro, você vai receber as promessas. Mas se essa palavra ela estiver misturada, mesclada com heresias, com doutrinas de homens, Deus não vai pôr a mão. Deus não vai pôr a mão. É lógico, se nós não conhecemos, erramos por desconhecimento, Deus ele sabe, ele conhece, ele perdoa. Primeiro capítulo de São João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se vós pecais, temos um intercessor junto ao Pai, Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa, certo? Ele nos justifica também. Então Jesus é essa graça, essa misericórdia. Eu estou aqui trazendo isso aqui, não porque eu quero, porque o Espírito Santo cobra de mim. Cobra de mim. Ai de mim se eu não falar. E uma coisa eu digo para vocês, que Jesus Cristo ele garante a minha palavra. Aqueles que são de Deus, pratiquem a verdadeira palavra. Parece, mas não é. Parece que eles estão ganhando, mas eles estão perdendo. É o espírito do erro que está sobre essa falsa igreja. Espírito do erro. Deus envia o espírito do erro para no final haver um julgamento. Tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar aqui a respeito do Espiritismo. Vou citar os versículos que o Espiritismo é uma doutrina antagônica ao cristianismo. A maioria, 80%, diria assim, dos padres das igrejas são espíritas. Essas imagens, essas idolatrias, essas imagens, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, existe lá nas igrejas satânicas, aliás, nas doutrinas satânicas, todos esses santos estão lá com outros nomes, tá bom? Vamos para o próximo vídeo.